Bom, nós estamos já aqui com o Dr. Pedro em nossos estúdios. Doutor, um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Doutor, nós estamos passando aí por momentos difíceis aqui desde o último domingo, uma situação muito complicada, mas graças a Deus também, né, doutor? Temos a solidariedade da população da cidade de Capivari e também de todos os municípios aqui da nossa região que estão em corrente tentando apoiar, ajudar o município de uma maneira ou outra, né, doutor? Sem sombra de dúvida, Tony. Um momento difícil, onde muitas pessoas precisam dessa ajuda, desse auxílio. E eu gostaria até de aproveitar, Tony, já fazer um agradecimento especial à OAB, através das subseções da região. Eles lançaram uma campanha de arrecadação de material de limpeza, roupas, mantimentos, e estão encaminhando aqui para as famílias de Capivari. Então gostaria até de agradecer as subseções de Boituva, Cerquilho, Conchas, Ibiúna, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Porto Feliz, São Roque, Tatuí e Votorantim. Todas as subseções colocaram lá pontos de arrecadação de mantimentos, produtos de limpeza, e estão aí encaminhando esses produtos para Capivari para que seja distribuído para a população. Doutor Marquinhos, eu quero pedir a participação de vocês dois para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. Em 25 de setembro de 2019, o governador João Dória, o governador do estado de São Paulo, concedeu uma entrevista para a Raízes FM e, na oportunidade, o Yuri Rossi, nosso parceiro que trabalhou aqui conosco por muito tempo, perguntou ao governador sobre a situação da enchente aqui na cidade de Capivari, onde todos os anos Capivari sofre com isso nos períodos de chuva e algumas das principais vias de acesso são tomadas pelas águas, bem como bairros ficam totalmente isolados por conta disso. Vamos relembrar um trecho dessa entrevista do governador João Dória e também do secretário de Desenvolvimento do Estado, o Vignoli, que também falou na oportunidade. É uma ação conjunta, Yuri, do governo do Estado com a Prefeitura de Capivari. Quase todas as nossas ações são regularizadas com prefeitas e prefeitos. Eu sou um administrador, um governador municipalista, razão pela qual criamos a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nós reduzimos de 25 para 20 secretarias nesse governo, incluindo a criação dessa secretaria, que é chamada Secretaria do Interior, mas que tem como nomenclatura Secretaria de Desenvolvimento Regional. E ao seu secretário, que é o Marco Antônio Vignoli aqui presente, passo nesse momento para que ele possa complementar a resposta a você. De acordo com o Vignoli, essa é uma questão recorrente no município de Capivari, na qual o governo do estado tem apoiado e buscado soluções definitivas. Bom dia, Yuri. É uma questão recorrente no município de Capivari. O governador João Dória teve ainda em campanha lá, verificando a situação junto com o prefeito. Nós atuamos no início do ano com a nossa Defesa Civil, que tem feito um trabalho exemplar, até mesmo apoiando outros estados do país, como no caso de Brumadinho e outros, e lá em Capivari foi dessa forma também. Ainda de acordo com o Vignoli, o governo do estado liberou uma verba voltada para melhorias no município. Nós liberamos para eles R$312 mil em obras de infraestrutura que vão poder apoiar esse processo. E existe a demanda de uma grande ponte que liga dois bairros, com quase R$7 milhões, para poder finalmente avançar uma resolução mais definitiva sobre a questão. O secretário afirmou que, dentro desse contexto, o governo estadual estuda uma parceria com o governo municipal para uma contrapartida. A intenção é saber o quanto a Prefeitura de Capivari consegue colaborar para a execução desse projeto. Dentro desse contexto, nós estamos estudando o modelo de parceria com eles, quanto que a Prefeitura consegue pôr, quanto que eles conseguem arrecadar com a sociedade civil, e o governo do Estado de São Paulo vai apoiar sim essa resolução definitiva com a ponte de ligação de dois bairros importantes do município. Bom, doutor Marquinhos, desta entrevista para cá, nós não sabemos o que aconteceu na administração passada, que essas pontes que seriam importantes
para essa enchente, para não ocorrer esses pontos de... não esses pontos, para não ocorrer essa situação de ficarmos ilhados e dependendo de uma única, né? Dependendo de uma única pontinha para transitar, o que será que aconteceu? Não houve o interesse do governo municipal na época? Ou não houve o interesse do governo do estado? Não houve a demanda dos projetos? Essa verba chegou? Essa verba que foi anunciada? De 7 milhões para a construção de 2 pontes de porte grande? O que será que aconteceu de lá para cá? Que é também um dos temas que o doutor Pedro vai debater hoje aqui em sua coluna, né, doutor? Sim, na verdade hoje, Tony, Marquinhos e ouvintes, eu convido a todos nós, para que façamos uma reflexão, principalmente sobre esse problema chamado enchente em Capivari. Eu observo muita gente tentando atribuir responsabilidade a várias pessoas, né? Até mesmo aquelas pessoas que invadem áreas verdes, enfim. Mas se você observar o problema da enchente em Capivari, ele é muito diferente do que nós observamos, por exemplo, em várias outras cidades, como Taboão da Serra, né? Muitos municípios têm problemas com enchente, desmoronamento, né, alagamentos, mas são problemas pontuais. No bairro X, ou muitas vezes no morro, onde acaba desmoronando e levando um número elevado de casas. Deslizamentos, né? E enfim, causa essa tragédia toda. Só que Capivari não. Capivari é um caso à parte. Capivari, pelo que nós observamos nos últimos dias, o problema não está num único bairro. O problema é a cidade inteira. A cidade inteira foi afetada e sofre pela enchente. É evidente que uns sofrem mais, porque têm as suas casas atingidas e acabam perdendo tudo que conquistaram com o suor e o esforço. Mas a cidade como um todo, ela acaba sendo prejudicada, até mesmo como o Tony mesmo mencionou, nós ficamos com uma única via de entrada e saída do município. E refém até de fake news, né? Que trouxe aí, todo mundo sabe, né? A preocupação que tivemos aí, acho que foi na segunda-feira ou terça, né? Não, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A respeito da fake news da pontinha ali, que teria sido rachada ao meio. Que estava trincando, que estava trazendo riscos. Infelizmente, né, Marquinhos? Infelizmente. Mas fato é que muitos dizem que a enchente de 1970, né, foi a maior da história. E agora, a que nós estamos vivenciando em 2022 seria a segunda maior. Alguns até falam que agora foi a maior, 70 foi a... Eu conversei, doutor, com algumas pessoas mais idosas que enfrentaram a enchente de 70. Eles falam que em 70 a proporção foi grande, só que havia muito espaço ainda para o rio percorrer. E desta vez, como a urbanização aumentou, casas em torno do rio, então não tem para onde a água escoar. E daí ela sobe muito mais do que naquela época. Exatamente, Tony. Mas fato é que de 1970 até 2022, nós tivemos duas situações, né, guardadas as devidas proporções, parecidas, que causaram prejuízos, né, para todos os munícipes. E a indagação que eu faço a todos ouvintes, internautas e até a você, Tony, e você, Marquinhos. De 1970 até 2022, o que foi feito para sanar esse problema? Essa é a grande pergunta que fica. Essa é a grande pergunta que fica. E eu não estou aqui para criticar absolutamente ninguém. Não estou aqui falando de político, não estou aqui falando de população, não estou aqui me referindo a governo de estado ou a secretário que, como vocês viram aí, realizaram uma promessa em 2019 de que encaminharia uma verba para o nosso município para a construção de 2 pontes. E quem mora em Capivari sabe que isso não aconteceu. Nós não temos mais pontes. Pior que isso, nós estamos vivendo mais uma vez essa situação deplorável
com as enchentes. Inclusive ontem eu estava acompanhando aqui as participações dos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que são muitas recentemente, até mesmo pela situação que nós estamos passando. Um dos ouvintes comentou justamente o seguinte, doutor: Capivari precisa ser reinventada. Fato é que, Marquinhos, nós precisamos ter uma visão global da situação e da gravidade. Hoje a nossa preocupação, é claro que é com relação às pessoas atingidas, a gente socorrer essas pessoas. E isso graças à população, às empresas, aos municípios vizinhos, até a própria OAB vem auxiliando nisso. Isso nós estamos conseguindo fazer, de certa forma estamos conseguindo minimizar esse problema. Só que fato é que Capivari hoje é manchete no Brasil inteiro. No domingo nós somos notícia no Fantástico. No Fantástico. Olha a propagação de tudo isso. Quando foi? 2002 que teve aquela outra enchente forte 2009. 2009. Também praticamente... Final de dezembro. Manchete foi no Brasil todo. Aí eu pergunto para vocês. Você é proprietário de uma empresa, quer ir para um município, instalar sua empresa no município. Você instalaria a sua empresa no município que sofre constantemente com enchente? Uma reflexão que temos que realmente fazer profunda, inclusive, né? Depois o pessoal reclama de falta de emprego na cidade. Isso vem lá de trás, né? Exatamente isso que a gente tá pedindo para que todos façam uma reflexão sobre isso. Acho que o problema é muito maior do que simplesmente a água que invade a casa. É muito maior que isso. E acho que vale ressaltar, agora para a atual administração, o transtorno que vivemos nos últimos dias, que também a administração tenha olhos para essas vias que foram tão importantes nesses últimos dias, que é a Demétrio Girardi, que está uma condição precária ao asfalto, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Rafar, que também o asfalto está sem condição alguma, a Ponte do Castellani precisa urgentemente ter alguma solução para aquela região. Essa ponte foi feita quando? Você sabe? Eu acho que ela foi feita lá pelo ano de 2000, algo desse tipo. Foi, acho que na administração Borsari. Eu só espero que essa pontinha não tenha sido feita com os 7 milhões, né? Que não sei se chegou aí, que o governador comentou. Isso aí foi bem antes. Falando, só espero que não tenha sido construída com esses 7 milhões, porque é uma pontinha daquela que... Não, isso aí, os 7 milhões foi em 2019. A ponte, exato. Na verdade, essa ponte do Castellani, depois que trocarem ela, eu acho que ela tem que ser exposta, falar assim, essa foi guerreira. Essa sim, porque ela aguentou muito ali. Mas temos que ter novos olhos para essas vias importantes para a cidade. Tony, mais do que simplesmente a administração pública, eu acho que nós precisamos também cobrar nossos vereadores eleitos. Agora é hora de cada vereador buscar o seu respectivo deputado ou não medir esforços para trazer verbas para o município, que nós precisaremos e muito, principalmente para que a administração pública possa realizar o recapeamento das vias e dar melhores condições para os munícipes da nossa cidade. E também é uma cobrança constante, né, Sim. doutor? Não adianta nada esperar secar, passar agora toda essa situação, aí praticamente volta-se o nível do rio ao nível normal e as cobranças, elas desaparecem, né? O momento é oportuno. Nós somos manchete em todos os jornais do Brasil. A hora é agora. Ontem eu vi até uma matéria do governo federal falando que inclusive vai liberar um valor considerável para os municípios atingidos pela enchente, inclusive em São Paulo. Eu acho que nós precisamos apresentar projetos e buscar essas verbas para que realmente chegue até Capivari e a gente possa, de alguma forma, minimizar esses problemas. Mais do que isso, chama atenção para um detalhe importante, Tony, Marquinhos e ouvintes. Há muito tempo nós sofremos com enchentes no nosso município. Há muito tempo. Bom, temos registro desde 70. Antes, eu acho que já ocorria também. E o que está acontecendo? As nossas pontes de interligação de um bairro a outro, a própria ponte ali da 15, Posto Shell, elas vêm... É piada, essas pontes são piadas, não é possível. Mas... Principalmente a da entrada da cidade da Bento Dias ali, né? Quem chega na cidade e não conhece, fala, mas o que é isso aqui?
viu, Marquinhos? São piadas, mas é a nossa salvação. Aquela ponte é a nossa salvação. Porque se não tiver aquela ponte, nós vimos o transtorno, a volta que nós teríamos que dar para entrar e sair da cidade. O caos se instalaria na cidade. E qual que é a preocupação, e chamo aqui a atenção de todas as autoridades? É preciso realizar com urgência um estudo técnico em todas as pontes do nosso município. Elas vêm sofrendo e muito com a violência da água durante essas enchentes. Nós não sabemos exatamente o que acontece com essas pontes, quais, se foram afetadas ou não, né? O impacto da força da água. E isso pode ocasionar um problema ainda maior. Nós não podemos aqui esperar acontecer para depois correr atrás, né, para tentar resolver. Então acho que é importante isso. Agora, fato é que nós precisamos tratar desse assunto com conhecimento técnico e com seriedade, responsável, seriedade, né? E até mesmo com conhecimento jurídico, para buscarmos uma solução para isso. Muitos dizem que tem N alternativas aí para resolver o problema da enchente. Eu coloco para vocês, será mesmo que desassorear o rio é o problema? Resolve o problema da enchente? Será que acabar com a ponte da Leopoldina é a solução para o nosso problema? Ou será que nós vamos ter que processar São Pedro porque ele é o culpado por tudo isso? Doutor, falando em processar, eu tô desde domingo nas ruas aqui da cidade de Capivari e eu fico revoltado, mas revoltado de uma forma que ontem eu acabei até discutindo com um motorista por conta dessas pessoas que insistem em passar em pontos alagados e com o seu veículo forma aquela onda e aquela onda estoura dentro das residências que estão sendo afetadas pela cheia do rio Capivari. Tem algo que possa punir essas pessoas, doutor? Tony, Marquinhos, ouvintes, grande parte dessas vias foram interditadas. E ao furar, né, essa interdição, o motorista já está cometendo uma infração de trânsito e pode ser responsabilizado. Agora eu chamo a atenção para mais um detalhe que é importante. Muita gente acha que, não, mas o meu seguro, ele cobre alagamentos, eventos da natureza. Então eu estou tranquilo com relação a isso. Vou passar mesmo. Passarei ali, naquele local que já está alagado. É bom ressaltar que o seguro não foi feito para isso. O motorista está vendo uma via interditada e está alagada e mesmo assim está assumindo o risco de passar com seu veículo ali. É diferente do veículo estar estacionado, sem ninguém dentro, ou até mesmo com a pessoa dentro e de repente ser surpreendido pela força da água e alagar e trazer prejuízo para o veículo. O motorista que tiver qualquer tipo de problema ao tentar atravessar uma região alagada, dificilmente vai ter aí seus prejuízos suportados pelo seguro. Ou se você está numa marginal em São Paulo e é surpreendido pelo tatuzão, né? Exatamente. Agora, Tony, Marquinhos, vocês mencionaram até referente a fake news e nós vemos aí nas redes sociais várias críticas referente à questão da enchente. Outra colocação que eu faço, será que a solução do nosso problema é ficar criticando na internet? Será que a solução do problema é ficar criando fake news e propagando desespero ainda maior para as pessoas do nosso município que já estão sofrendo tanto? Fato é que nós precisamos também fazer o nosso papel. E aí entra uma reflexão também muito importante. O que nós, cada um de nós, estamos fazendo para resolver o problema da enchente em Capivari? Essa é uma reflexão importante. Se você deixar de jogar o seu lixo de forma regular, você já vai estar auxiliando bastante. Mas nós precisamos mais que isso. Muito mais que isso. E é por isso, Tony, Marquinhos e ouvintes, que em conversa ontem com a diretoria da OAB Capivari, principalmente diante do momento que estamos vivendo, a OAB Capivari decidiu convocar todas as autoridades municipais, estaduais
e até mesmo do governo federal, incluindo CETESB, DAI, prefeitos de Montemor, Elias Fausto, Rafar, Mombuca, que são das cidades que englobam a competência da subseção aqui, da 71ª subseção, convocaremos todos, inclusive prefeitos, vereadores, todos, para que participem de uma audiência pública, onde, nessa oportunidade, discutiremos, inclusive com representantes do Ministério Público, questões referentes a soluções para o nosso município, para que essa enchente não venha causar todo esse transtorno para toda a população de Capivari. Acho que nós precisamos, sim, trazer uma discussão séria, profissional, técnica e envolver todos, para que amanhã ou depois ninguém venha falar: ah, mas eu pedi, o governo não liberou, ou o Ministério Público não autorizou, ou a CETESB também não autorizou. O problema está aí, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então acho que está na hora de todo mundo sentar e conversar com responsabilidade e principalmente com os olhos voltados para a solução do problema, que, como eu disse, desde 1970 nós temos essa discussão sobre enchente. Chega, acho que a população não aguenta mais e nós precisamos, de uma forma séria e responsável, discutir e tratar desse assunto para buscar uma solução. Exatamente, foi até o que o Luiz Carlos Vieira falou aqui. Nós queremos ver no Fantástico e em todas as redes sociais Capivari como uma cidade modelo, não só por tragédia. Mesmo os Pinóquios sem vergonhas na cara vão poder participar, doutor? Vão, porque... Sabe por que eu falo? Eu falo justamente pelo seguinte, foi exatamente o que eu acabei de falar. Não adianta nada esperar o nível do Rio Capivari voltar ao nível normal, todo mundo esquecer. Como aconteceu com as duas rodovias que nós temos aqui, que só lembram quando tem mortes, né? Só lembram, e houve promessas do governador Geraldo Alckmin, né? Inclusive temos gravado aqui a entrevista, né, do Dr. Almir Pazianotto. Essa promessa foi feita justamente para ele, de que essas duas rodovias seriam duplicadas, e até hoje está aí, né? Sem dúvida. Todos serão convidados. Dr. Almir, uma pessoa que tem um vínculo muito grande com a nossa Capivari e que ocupou importantes cargos, foi ministro da Justiça, do ministro do Trabalho, e pode muito colaborar, inclusive, nessa discussão. Marquinhos, nós vamos trazer todos para essa discussão. Todos. Entidades, representantes da entidades civis, Rotary, Lions, todos serão bem-vindos para essa discussão, para que possamos tratar do assunto e, mais que isso, para que possamos discutir tudo isso de forma técnica e, quem sabe, Marquinhos, Tony e ouvintes, assinarmos um termo de compromisso onde cada pessoa envolvida vai ter a sua responsabilidade. Aí fica até fácil para que futuramente possamos cobrar, e até mais que isso, para que o próprio Ministério Público, que tem a legítima competência para fiscalizar tudo isso, possa amanhã ou depois realmente responsabilizar quem deixou de cumprir. Você acha que esses caras vão ter coragem de assinar uma responsabilidade dessa? Convidados serão. Agora, se não comparecerem, nós divulgaremos para toda a população e para toda a imprensa. Eu acho que agora é a hora de tratar do assunto com responsabilidade. Doutor, assim que for marcado, queremos divulgar aqui em nosso programa. E, mais uma vez, quero agradecer pela sua participação nessa quinta-feira. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, ouvintes, internautas da FM Raiz. E espero retornar na próxima quinta-feira, trazendo aí um assunto importante também, mas que não traga tanto aborrecimento para todos nós.